Este vídeo tem como propósito elucidar as motivações por trás do argumento que justifica a imposição de impostos sobre heranças pela falta de mérito dos beneficiários na construção do patrimônio transmitido. O termo mérito vem do latim meritum, ou méritos, que significa valor, merecer, adquirir ou ganhar. Essa motivação abrange aspecto que deveria ser facilmente perceptível, não somente por aqueles inclinados a acreditar nos argumentos falaciosos progressistas, ainda que de forma mais velada, quanto pela maioria dos demais brasileiros. O tema em questão foi desdobrado didaticamente em duas partes distintas que, na realidade, estão sempre juntas e nas companhias da ignorância e arrogância. Na primeira, é destacado o papel da inveja. Na segunda, é destacado o papel do delírio de grandiosidade muito bem escondido na sombra da personalidade e, por isto, é esperado que passe despercebido pela quase totalidade dos Homo sapiens brasileiros. Analisando o problema sob um ponto de vista científico, no escopo da racionalidade, espera-se trazer à luz da razão este fato claramente absurdo. Todavia, primeiramente, é preciso ressaltar que por trás de tudo o que será citado a seguir está a influência da religião política do Vaticano não apenas de forma consciente, mas forma semiconsciente e inconsciente, que é manifestada pelo piloto automático da mente em razão de sua influência cultural decorrer continuamente por alguns séculos no Brasil. Para entender as desgraças político-econômicas do Brasil, é preciso enxergar o não aparente. O que está além do cenário, do palco, da roupagem e avaliar o artista em si. É preciso perceber e entender a mentalidade anticapitalista sob os efeitos do sono dogmático católico que faz os influenciadores econômicos, jornalistas, políticos e servidores progressistas da fiscalização de tributos marginalizarem a riqueza e glorificarem e vitimizarem a pobreza em face da riqueza. Mais especificamente, todo o problema tem na essência o conceito equivocado de justiça social baseado nos interesses da religião política do Vaticano que, massificada na mente da quase totalidade dos brasileiros, originou e estimula os absurdos no direito tributário identificados pelos nomes bonitos de equidade fiscal, isonomia, taxação progressiva diretamente proporcional à renda e o patrimônio, ou na proporção da desigualdade dos desiguais. Tudo para o nobre fim da justiça social vaticanizada para a qual todo absurdo é justificado em razão da nobreza da causa em nome do amor, da igualdade, da fraternidade, e da paz social, até mesmo mundial. O Papa Francisco disse hoje na Praça São Pedro que a riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum se forem colocados a serviço dos pobres e de todos. O Papa, nessa exortação hoje, ele convida exatamente isso, que as autoridades façam uma reflexão, façam um exame de consciência daquilo que realmente está sendo feito para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, não somente para um bem próprio. A chamada de atenção do Papa Francisco veio junto a uma direção a ser seguida. O Papa apresentou Jesus como modelo do líder justo e misericordioso. Jesus é o verdadeiro rei, mas o seu poder é completamente diferente, ensina o Papa. O seu trono é a cruz. O reinado de Jesus é um reinado da misericórdia, um reinado do amor, um reinado da vida. Ou seja, Jesus é aquele que se encarnou e aquele que morreu por nós para nos dar novamente a vida. A seguir serão citadas alguns conselhos atribuídos ao personagem herói do Novo Testamento, Jesus de Nazaré, o Cristo, que passariam a ser considerados pelo Vaticano como um passaporte para o reino dos céus. Uma salvação no plano metafísico. Se desejas a perfeição, vá. Venda a sua propriedade e doa o dinheiro aos pobres e gozarás de riqueza nos céus. Depois volte e seja meu seguidor. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pelo contrário, buscai o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nenhum de vocês que não se despedir de tudo o que possui não poderá ser um dos meus discípulos. Ame seus inimigos e ore para seus perseguidores. Bem-aventurados vós, os pobres, pois é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que estáis com fome, pois sereis alimentados. Bem-aventurados vós que choras, porque logo ireis sorrir. A riqueza será distribuída e as dívidas canceladas. Dai,
Pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O reino do Deus exclusivamente bondoso também foi usado politicamente para confortar a vingança dos excluídos, os fracos, os despossuídos. A sua ira deságua sobre os ricos, os fortes e os poderosos. Como se esses não prestassem para nada, só para servirem ao mal. Para isso dizia: ai de vós, os ricos, porque recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que estás surdo agora, pois logo ireis vos lamentar. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quão difícil será para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Muitos governos durante séculos necessitaram de um ardil religioso para controlar as massas. Desta feita, no Brasil, as massas sustentam o Vaticano. O Vaticano sustenta o governo. O governo financia o Vaticano com imunidade de impostos. Na realidade humana brasileira ainda existem milhares vivendo intelectualmente como alguém do medievo e dão mais valor à aparência e acabam caindo na mesma armadilha com que tentam enganar os outros. É notório que crença religiosa modela as posições em questões políticas e o enfoque nas questões sociais. É notória a diferença de personalidades, abordagem de problemas e visão de mundo, entre judeus, católicos, espíritas, protestantes, e outros. A relação do judeu com o seu Deus é a de confiança deste em seus devotos. Não há uma relação com este de viver servindo como um animal de sacrifício e ficar dando a outra face para esperar uma recompensa em forma de sorte ou milagre ou ir para o céu. Em suma, enquanto o egoísmo do cristão é pautado em esperar rezando e se sacrificando. O judeu precisa ir à luta com a condição que lhe é disponível, não deve esperar nada de graça dos céus. Os espíritas tendem a ser mais conformados com a realidade porque acreditam que esta possa decorrer até de algo que ele já tenha feito em várias vidas passadas, até mesmo há 5.000 anos, assim tornam-se passivos em face da realidade boa ou má. Tudo é justificado em vidas passadas e na própria culpa. O católico tende a não reagir na forma entendida como pecado, e devido à superstição, sentem-se culpados e têm medo de serem jogados no inferno pelo Deus totalmente bondoso do Vaticano, assim tendem a ser lenientes com o errado e devotos da justiça social vaticanizada de glorificação da pobreza para não irem para o inferno. Eles veem vantagem no autossacrifício. Paradoxalmente, nada observam de vilania nas atitudes concretas do Vaticano, que vive na luxúria, usa e abusa do Brasil sem recolher impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O Vaticano possui mais de 5.000 propriedades imobiliárias na Itália e no exterior, no Brasil sem recolher o IPTU de seus imóveis e o IPVA de seus veículos e não demonstram nenhum constrangimento em sobrecarregar outros para pagar as contas do país em que exploram o comércio da fé, e se fazem de humildes e justiceiros sociais. De forma dissimulada acusam a riqueza coletiva de forma antropomorfizada, como se tivesse um cadastro no CPF ou no CNPJ por todas as dificuldades inerentes à pobreza. A realidade cultural vaticanizada brasileira faz lembrar que entre o idealista dedicado e o fanático muitas vezes a distância é de apenas um passo. Infelizmente, vivemos em um sistema de crenças onde é mais fácil acusar sem provas um rico de vilão do que um vilão de uma instituição religiosa. Mesmo ainda depois de provado, julgado e condenado, muitos ainda têm dúvidas. Essa habilidade de observar o ser humano em profundidade, principalmente os progressistas na política, na fiscalização de tributos, nas mídias jornalísticas, nos influenciadores econômicos, todos apoiadores das assimetrias do sistema tributário, especialmente o imposto sobre herança, é um passo mínimo crucial no conhecimento para melhorar a escolha no sufrágio eleitoral e o Brasil. Para destacar a que se refere a equivocada justiça social do Vaticano, é apresentado o vídeo a seguir que ilustra o verdadeiro papel social da riqueza do mundo contemporâneo na qual o brasileiro deveria acreditar, valorizar e defender. Em suma, o vídeo mostra a dimensão social da riqueza que não interessa à política do Vaticano.
Ô amigo, sabe quantas famílias tu poderia alimentar com o dinheiro desse carro aqui, cara? Cara, tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz. Quantas famílias foram alimentadas com o valor desse carro? Sinceramente eu não sei, mas tem um monte de família na Alemanha, onde o carro foi construído. Tem mais um monte de família no Japão, onde foram fabricados os pneus. Um monte de família também na Coreia e na Índia, onde eles produziram os componentes internos, né? Coisa linda que ficou. Várias famílias no Chile também, nas minas de extração de cobre, que foi usado para a produção dos cabos elétricos. E daí também tem os fabricantes dos caminhões que carregam o cobre, daí tem o cara da empilhadeira que descarrega o cobre, aí tem os próprios famílias dos caminhoneiros que também são alimentadas, porque o caminhoneiro trouxe o carro da fábrica para concessionária, e daí na concessionária mesmo é que eu alimentei família pra caramba, né? E daí tem a família do vendedor, tem a família do recepcionista, tem a família do gerente de vendas, tem a família do pessoal da limpeza, que se não fosse o carro que eu comprei, eles não teriam emprego. Aí tem mais também o cara que entrega pizza na esquina, o próprio entregador que depois comprou uma bolacha pro filho ali na mercearia do seu Jorge. Eu também ajudei a alimentar a família dele, o próprio seu Jorge eu ajudei a alimentar, e os fornecedores dele, tudo também fui eu indiretamente, tá? Fornecedor de milho, de soja, de café, de farinha, eu ajudei todo mundo isso aí a ser alimentado na compra desse carro. Aí já vai para aí eu já perdi o controle. Aí eu já ajudei a alimentar fazendeiro, já ajudei a alimentar funcionário de fábrica que produz as máquinas de extração dos grãos. Aí já entra na movimentação de todo o mercado têxtil, que eu ajudei também lá, com uniforme para cada um desses funcionários. É muita gente pra caramba, cara. Assim, foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu ajudei muito mais gente do que eu imaginava. Infelizmente eu não vou poder ficar aqui a tarde inteira, porque essa lista não ia acabar nunca, de tanta gente que eu ajudei comprando esse carro. E é também porque eu tenho que trabalhar, não sei se tu não tem nada para fazer, eu vou trabalhar um pouquinho, tá, amigo? Valeu, abração, obrigado pela reflexão aí, tá? Quase todos os brasileiros vivem sob o sono dogmático católico. A maioria é ignorante. Os poucos que têm conhecimento não pensam além da distância de um passo, porque lhes faltam sabedoria e senso crítico. Todos clamam por justiça social sem saber o que esta significa, o seu correto e realista alcance pelo Estado, e que suas opiniões poluídas pelos interesses do Vaticano contribuem para aumentar a pobreza e o que eles mesmos denominam de injustiça social. Graduados em economia demonstram não saber a que tipo de realidade humana o conhecimento estudado deveria se referir, apenas para citar pouco. Nós temos um país extremamente burro. Burro mesmo. Burro, iletrado. 1 de cada 3 brasileiros não sabe interpretar um texto escrito. A gente tem uma taxa de 30% de analfabetismo funcional. Brasileiros com mais de 15 anos de idade. Certo. Um finlandês lê 15, 18 livros por ano. Um brasileiro lê 0,7. O QI médio da espécie humana é 90 a 100. O QI médio do brasileiro é 83. Entenda que um QI de 83 significa que você é incapaz de entrar no exército americano. Você sabia disso? Qual que você acha que é a contribuição hoje do cenário atual da música brasileira para o emburrecimento da população? A contribuição é absurda, mas tem um detalhe. A música, ela é emburrecedora porque ela é feita para o público emburrecido. Pergunta, repete aí. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Com que fruto se faz a marmelada? Goiaba. Vamos lá. Qual é o feminino de tigre? Leão. Pode começar? Com quantos pulmões um bebê nasce? 18. Quanto é 13? Quanto é 13 vezes 2? 18. 14. O sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça, faz descer a escada. Isso é uma coisa assim, as neurociências trombam, ou seja, a ciência de verdade, não o achismo, a ciência de verdade tromba
com Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. E quais são os 3 nomes mais endeusados nas faculdades de pedagogia? Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. A democracia brasileira parece ter trabalhado para a liberdade apenas das sombras da ignorância no discurso hipócrita da justiça social vaticanizada. Os devotos do Vaticano não entendem que a liberdade econômica só pode ser preservada seguindo princípios e é destruída seguindo conveniências do momento. Os efeitos diretos de qualquer interferência na ordem do livre mercado serão próximos e visíveis na maioria dos casos, ao passo que os efeitos indiretos serão mais remotos e imprevisíveis na sua intensidade e, por isso, não são levados em consideração, sequer são cogitados. Isto faz com que as necessidades da política econômica do momento, sobretudo eleitoral, sejam consequências de medidas anteriores tomadas que não foram e não são consideradas. O eleitor seguidor da conveniência do momento é persuadido e enganado considerando apenas o estimado ganho sentido como conhecido e tangível. O liberalismo é um sistema de princípios, não de conveniências. As conveniências não podem se sobrepor aos princípios. E isto se deve pelo fato de que o sistema econômico fundamentado em princípios liberais sabe que precisa lidar tanto com o que é visto quanto o não visto. E visa proteger o desenvolvimento das boas intenções dos seus representantes políticos em desacordo com eles. No Brasil, a cada nova boa intenção progressista a riqueza torna-se mais perseguida e nos aproximamos na tributação com mais desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Essa é a Praça San Pietro, Vaticano. Agora vai chegar toda a caravana do Lula. Uma coisa impressionante. Agora vem chegar. A quantidade de gente que ele levou. Pagado por vocês, brasileiros. Nunca vi uma coisa dessa. Algum brasileiro gritou algo, não dá para identificar, mas lá tem gente que gritou Lula. Esse é um número impressionante que ele levou. Eu nunca vi uma coisa dessa. São todos caros com a bandeira brasileira, quero que você entenda, né? Viu? Todo lá. Viu? Todas as bandeiras brasileiras lá. É só eles. Essa é a vergonha. E quem votou nele é cúmplice de tudo isso, né? Você tem que se sentir culpado de uma tal indecência. Eu vou ter que falar sobre o imposto caviar, que foi o apelido que a Simone Tebet deu, né? Para a questão da taxação dos mais ricos. Então, você taxa os mais ricos, as pessoas que desfrutam de iates, aviões e colocam os seus ganhos em contas offshore, que são contas protegidas, né, no exterior, que não são taxadas, esses produtos nunca foram taxados. E aí o governo quer ampliar a faixa de isentos, né, o pessoal que não tem condições de arcar com impostos, então você deixa de cobrar de uma faixa da população para cobrar de quem pode pagar. É meio que um modelinho aí Robin Hood, né? Então, estamos nessa, e aí para você deixar de cobrar, você tem que arrecadar em uma outra ponta. Então é isso, você acha justo, Mara? O que você acha? Você acha que a galera vai sofrer sem o caviar?
Na verdade, esse assunto é um assunto muito sério. A questão de desigualdade no mundo está sendo muito debatida, inclusive pelos mais ricos, porque você promover a inclusão é benéfico para todo mundo. A inclusão faz que, sabe, você tenha, gente, assim, no mínimo, estou falando sob o ponto de vista econômico, tá? Não estou nem falando sobre a questão de responsabilidade social, né? E a inclusão, ela tem que ser feita por meio de políticas públicas. Elas não são suficientes, mas necessárias. E isso é uma forma, o governo tem um desafio de aumentar a sua arrecadação, e sim, é uma forma de você aumentar a arrecadação. Sempre dou exemplo, o avião, por exemplo, que não tem imposto, e o rapaz que faz entregas de motoboy paga o IPVA da sua moto, o Uber paga o IPVA do seu carro, enfim. A jornalista justifica a tributação abusiva e não observa que o capital investido no Brasil ou exterior é oriundo de renda já tributada e o benefício que produz ao país o acúmulo do capital em si, quanto à distribuição de riqueza, gerando emprego e novas tributações, com as despesas com a sua manutenção, etc. Só destacam o que os ricos desfrutam, não conhecem o sacrifício correspondente e os quantos gastos pessoais e de seus negócios contribuem para o desenvolvimento do mercado industrial, comercial e de serviços do Brasil. Por óbvio, toda indústria de luxo depende da riqueza. Parece ter prazer ou sentir-se compensada na própria desgraça com as desgraças dos mais ricos. Não observa a abusividade da tributação no capital offshore, incluindo até meras expectativas de rendimentos futuros, ganhos ainda inexistentes, haja vista que um prejuízo inesperado pode reduzir a expectativa a zero. Elas não questionam a possibilidade desse abuso anticapitalista ser justificado só para aumento de caixa para um Estado com notória fama de ineficiente e corrupto, em cuja sombra do governante pode esconder a tão sonhada, desejada, alegria sádica de ver o rico prejudicado e ainda obter vantagem eleitoral com isso, impelindo os mais ricos a uma solidariedade forçada no papel de animal de sacrifício. O Brasil tem um problema de excesso de gastos públicos há décadas, que foi resolvido nos anos 80 e primeira metade dos anos 90 com inflação, que era exatamente essa aceleração da inflação, fechava a conta. Quando você segura a inflação, a conta não fechava. Segunda coisa que aconteceu, grosso modo, a carga tributária brasileira dobrou de meados dos anos 90 até hoje. A gente paga o dobro de imposto, gente. E precisa entender o que é imposto. Imposto é o seguinte, é dinheiro que você ganhou, mas quem vai resolver, quem vai usar é um político, não é você. Isso é imposto. Hoje, mais ou menos, arredondando, 40% do que é ganho não é você que decide quem vai gastar, quem decide é um político. Que é um dado altíssimo no mundo, em particular para país emergente, se não me engano, é o terceiro mais alto de 156 países emergentes. Só que ainda assim a conta não fecha, os caras continuaram aumentando o gasto público. E aí falou, bom, como é que a gente fecha isso? Aumenta mais os impostos. Cara, se a gente não chegar na essência, que a gente precisa reduzir gasto público e fazer isso melhorando a qualidade do gasto público, nada resolve. E é por isso que a gente precisa de uma reforma administrativa. Os servidores públicos têm que ser muito bem tratados e eles merecem exatamente tudo que quem está na iniciativa privada tem. Mas não faz sentido que alguns tenham coisas que os outros não têm direito. Isso aqui é completamente o contrário de um Brasil onde a gente quer que todo mundo seja cidadão igual. E é por isso que uma reforma administrativa é tão importante. O maior culpado pela desigualdade no Brasil é o Estado corrupto e ineficiente. A inveja e o populismo político fazem transferir a culpa para os ricos, seja o que isto representar na relatividade comparativa, e que a massa incauta acredita sem questionar a incoerência dos fatos. A luta pela igualdade e uma das armas psicológicas do Vaticano que os progressistas repetem sem refletir sobre suas causas e efeitos, parecem atraídos somente pelos aplausos que a falácia produz. E ainda desejam fazer acreditar que aquele que não aceita suas teorias não trabalha pelos excluídos e não se importa com eles.
Combater a miséria, o atraso e a desigualdade não se faz perseguindo a riqueza, mas estimulando e defendendo a liberdade individual e a riqueza conquistada por cada um em um mercado livre sem igualdade de possibilidades, circunstâncias, desejos, dos seus participantes e combatendo a ineficácia dos gastos públicos e a corrupção. Quando você considera como o governo arrecada imposto, ela piora. O pobre paga mais imposto no Brasil do que o rico, porque o imposto no Brasil é muito concentrado em consumo, e o pobre gasta toda a sua renda em consumo, o rico não. O resultado prático é que a alíquota efetiva gasta em relação à renda de cada um do pobre é maior do que o rico, basicamente porque a gente está cobrando imposto demais sobre consumo. Nenhuma das propostas... É um sistema regressivo, né? Para investir bem, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. E isso não é fácil. Há bilhões de possibilidades, cenários diferentes. É aí que entra a inteligência artificial. Mas, além disso, cada investidor é diferente. O melhor investimento para um não é o melhor investimento para o outro. E a única forma de fazer o melhor investimento é conhecendo profundamente cada investidor, para poder dar as melhores recomendações. É isso que os especialistas do ION fazem. O economista, palestrante e influencer parece pessoa muito influenciada pela religião política do Vaticano, e pode até ser de forma inconsciente. Ele, além de parecer desconhecer que na arrecadação do Estado de São Paulo o ICMS representa aproximadamente 85% da receita total tributária, deveria propor uma solução justa para o que se refere e não apenas propor de forma genérica e superficial que os ricos deveriam ser mais tributados. Em analogia, deveria considerar como limitação para o poder público o que recomenda para o investidor rico privado no banco que o patrocina. Considerando a boa-fé de que o palestrante não opina conforme os interesses de quem lhe paga, sem antes passar pelo próprio escrutínio ético, é preciso observar que ele usa uma lógica idêntica à do racismo que transfere o julgamento do caráter individual para outro aspecto genérico e coletivo, no caso a cor da pele. A impossibilidade de responsabilizar individualmente o suposto beneficiado pela própria riqueza, transfere a solução para um coletivo rico não individualizado, resultando na injustiça tributária de fazer os mais prósperos de animais de sacrifício dos menos prósperos, até taxados de excluídos pelos progressistas para produzir impacto emocional no argumento. Algumas de suas ideias e alguns ideais tributários prestam um desserviço ao Brasil. Tem discurso contraditório com as próprias ideias, parece que procura agradar progressistas e liberais em uma única palestra. Parece que nunca leu uma obra de Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Ayn Rand, apenas para citar poucos. Em razão de sua profissão de palestrante, e se as leu, deveria mencioná-las e mostrar as suas razões de discordância. Parece que só estudou John Maynard Keynes, que pouco antes de falecer confessou a Friedrich August von Hayek que já não acreditava na sua obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, publicada em 1936. Em razão dessa cultura anticapitalista baseada em ignorância e inveja, ainda que seja apenas para agradar a plateia, no Brasil os únicos pontos de debate se referem às faixas de base de cálculo e às alíquotas e tributar mais a riqueza, não há cultura para refletir sobre os efeitos danosos que essa falsa justiça fiscal assimétrica sob a cortina de fumaça da simetria baseada na moral vaticanizada produz. A ideia que defenda um sistema fiscal simplificador baseado nos princípios fundamentais de que todos os rendimentos deveriam ser tributados apenas uma vez e todos os tipos de rendimentos deveriam ser tributados à mesma taxa, não é nem considerado pela política populista progressista brasileira. As vantagens de melhorar os incentivos ao pagamento de impostos, reduzir os custos de conformidade com o sistema tributário e melhorar a formação de capital, não são nem recebidas, pois implicaria em claros ataques populistas e perda de votos da massa eleitoral estupidificada de manobra. O rico tem sido vítima do populismo eleitoral, sendo usado como animal de sacrifício e sendo mais tributado apenas por ser rico, apenas porque existem pobres. Após informar sobre o palco, o cenário e a roupagem dos artistas, indispensáveis para o correto entendimento, passemos agora ao tema específico deste vídeo. O sofisma da ausência de mérito para justificar a perseguição à riqueza e às famílias com a cobrança do imposto sobre heranças e doações não onerosas.
Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai... O Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. A mentalidade progressista argumenta que os beneficiários da herança desfrutam de ganhos sem contrapartida econômica ou patrimonial. Em outras palavras, alega-se que essas pessoas não apenas não contribuíram tributariamente para a construção dessa riqueza, mas também não a conquistaram por mérito próprio, sendo, portanto, passíveis de tributação para reduzir as vantagens decorrentes de seu nascimento e outros fatores. O objetivo é atenuar a concentração de riqueza, buscando justiça social na distribuição material de recursos através da intervenção do Estado, apesar das críticas à eficiência e à corrupção associadas à gestão dos tributos arrecadados. No entanto, vale destacar que em países considerados paradigmas do progressismo social, como Noruega e Suécia, tal tributação não está presente. Isso levanta questionamentos sobre a viabilidade e eficácia dessa abordagem progressista. É importante notar que os maiores problemas do Brasil são originados de indivíduos bem vestidos em salas luxuosas, até inconscientemente influenciados pela moral da justiça social da política do Vaticano. Essa influência, presente há mais de um século na cultura tributária brasileira, resulta na produção e aceitação de discursos que marginalizam a riqueza e glorificam a pobreza, associando os defensores dessas ideias como os únicos preocupados com os excluídos. A maioria dos brasileiros não percebe que os discursos vaticanizados dos progressistas, aparentemente voltados para o bem comum, mascaram interesses próprios. Essa abordagem é comparada à cultura de aceitação da corrupção nos gastos públicos, justificada pela nobre causa de combater a fome, a pobreza e a exclusão social. Diante dessa causa nobre, barbaridades são feitas. Tudo é considerado válido, inclusive trocar o certo pelo errado e o moral pelo imoral, etc. Historicamente, o gerenciamento da entidade pública, do governo, já foi baseado 100% nos abusos do nepotismo, do despotismo e da plutocracia, que distribuía oportunidades e benefícios aos governados baseados na proximidade ao rei e aos nobres vassalos do rei. Precisa de alguém capaz para controlar as obras de irrigação. O primo do cunhado do rei. As credenciais. Ele é primo do cunhado do rei. Precisa de um general para proteger o povo de inimigos. O irmão da amante favorita do rei. A credencial. Ser irmão da amante favorita do rei. Os resultados óbvios eram que as obras de irrigação falhavam, agricultores não produziam e havia fome, ou perdia-se a guerra e até a vida. Em um movimento irracional, a cada vez que os conservadores elogiavam a meritocracia, os progressistas da época a achavam cada vez pior, inaceitável. Quando a meritocracia passou a ser usada na propaganda capitalista, os progressistas radicalizaram e passaram a combatê-la. Simplesmente porque se os libertários falam que é bom, nós devemos falar que é ruim. Na administração pública ainda há espaço para a plutocracia, são exemplos as nomeações e exonerações, ad nutum, de funções públicas. Juridicamente o termo ad nutum significa a nomeação e demissão a qualquer tempo do funcionário público não efetivo pela decisão exclusiva e discricionária da autoridade legalmente competente, que pode se dar com base no real interesse público ou apenas para priorizar o interesse pessoal secreto ou inconfessável sob a cortina de fumaça do interesse público. Exemplos notórios são as nomeações para funções de ministros ou secretários de governo, ou outras funções de chefias em órgãos públicos. O vídeo a seguir ilustra o mau uso da plutocracia.
As gravações feitas com autorização judicial revelam que o ex-presidente já cogitava ser ministro logo após ser obrigado a depor à Polícia Federal no dia 4. O Ministério Público de São Paulo, que tinha acabado de pedir a prisão preventiva do ex-presidente. O telefonema foi gravado pela Polícia Federal. As conversas de Lula, que foram gravadas com ordem judicial, deixam claro que ele cogitava assumir o ministério para ganhar foro privilegiado logo depois da 24ª fase da Operação Lava Jato. Um dia depois de ser levado à força pela polícia para depor, Lula ouve de um amigo, o cientista político Alberto Carlos Almeida, o conselho para virar ministro e escapar da Lava Jato. Tudo aquilo que se ouve nessas conversas é uma demonstração inequívoca de que querem blindar o presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro, procurando ver caminhos para ver de que maneira ele poderia sair, e um deles, que foi aquele que eles adotaram, nomeá-lo como ministro, que a jurisdição do juiz Sérgio Moro passaria automaticamente para o Supremo Tribunal Federal. É um grupo, que é o grupo cérebro do PT, que se articulou para criar embaraços à investigação, o livre desenvolvimento dela e apuração de responsabilidade. Tudo no mundo perecível e imutável é dual. Em tudo existe o bem e o mal. E até mesmo um bem hoje pode representar um mal no futuro, assim como um mal hoje pode se revelar um bem no futuro. De novo, a alternativa lógica à meritocracia é o nepotismo, despotismo e a plutocracia, onde a qualificação necessária é estar vinculado à proximidade do poder do momento, sem qualquer espírito de liberdade para a coletividade que deve se contentar apenas com as sobras do banquete do rei e seus vassalos. E nepotismo e plutocracia causam mortes. A meritocracia, o poder do valor, originalmente representou um critério para a abolição dos impedimentos contra a liberdade de aproveitar as oportunidades em razão da centralização destas nas mãos de uma elite hereditária, monárquica, os seus vassalos e outros aristocráticos. A meritocracia derivou da doutrina liberal cujo princípio central é a proteção do indivíduo, seus direitos, interesses, talentos e suas livres escolhas conforme suas possibilidades, contra os abusos do poder. Em suma, a meritocracia correspondeu à semente do princípio libertário da igualdade perante a lei. Estes fatos por si deveriam fazer com que os homo sapiens providos de uma dose mínima de senso crítico percebessem que o discurso progressista não se destina a enganar o pensador crítico, mas a dar aos posicionados na base da pirâmide social e cultural uma desculpa confortável para não pensarem e se consolarem com a própria realidade. A maioria dos brasileiros permanece cego sob essa cortina de fumaça que não quer afastá-la de si, pois desejam usá-la como desculpa para compensar frustrações ou até esconder interesses secretos e inconfessáveis. Há perguntas que não são feitas por medo ou inconveniência das respostas. Em razão da natureza vil humana, o mérito teve o seu significado apartado de toda a sua motivação verdadeira e original clara, pura e simples, a favor da liberdade, justiça e contra os equívocos do nepotismo e da plutocracia. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. O argumento antimeritocrático usado pelos progressistas é claramente compatível com os interesses de poder e riqueza da religião política do trilionário Vaticano. Não foi por outra razão que Napoleão Bonaparte se acumpliciou ao Vaticano. Ele disse: a religião do Vaticano é excelente para controlar a gente comum morrendo de fome próximo a outro rodeado de abundância. Em razão disso, ele anistiou o Vaticano, que na Revolução Francesa havia sido expulso da França, e fez o Papa coroá-lo rei. Ela ajuda a sombra da inveja que deseja a desgraça dos melhores posicionados na pirâmide social,
A transferir a vingança para o Deus 100% bondoso do Vaticano, que enviará os vilões capitalistas egoístas malvadões inimigos dos excluídos, motivo de pobrezas e causadores da desigualdade social para o eterno inferno, ainda que somente após a morte. A inveja no argumento deturpado contra o mérito é lançado contra os beneficiários da herança, desconsiderando todo o mérito de quem construiu o patrimônio transmitido. Claramente vai ao encontro da inveja contra a riqueza sob a cortina de fumaça da justiça social vaticanizada, dos males da desigualdade, e outras falácias com o mesmo objetivo. Thomas Sowell, um economista, filósofo social e comentarista político americano, autor de vários livros inclusive sobre o tema objeto deste vídeo, uma voz importante no movimento conservador americano, disse: a inveja já foi considerada um dos 7 pecados capitais antes de se tornar uma das mais admiradas virtudes com a máscara da justiça social. A história da Branca de Neve, vamos resumi-la, né, em função do nosso tempo, é uma história relativamente complexa, mas na sua simplicidade, ela fala da relação da madrasta com o espelho. Não tem nada a ver com a Branca de Neve. A Branca de Neve é uma personagem secundária nessa história. Quem colocou a Branca de Neve em evidência foram os filmes da Disney. E qual é o centro dessa história? A madrasta chega para o espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: não. E está tudo em paz. A madrasta está em paz, o reino está em paz, a Branca de Neve está em paz. Até que um dia, a madrasta chega para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz: existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Mais uma vez derrotado por mim, não é, Coringa? Um dia eu vou acabar com todo o crime do mundo. Você é a própria razão do crime, Bruce Wayne. Meu nome não é Bruce Wayne. Qual outro otário que tem 1 bilhão pra gastar numa lancha motorizada que vira um parapente? E tu acha mesmo que a gente vai achar que tu é pobre? Tu é um bilionário com tempo livre, babaca. Pelo menos eu uso minha fortuna pra combater o crime. A tua fortuna já é um crime, imbecil. Os progressistas possuem a excelência em produzir sofismas contra a riqueza. Eles sabem ilustrar seus argumentos com hipóteses fantasiosas que fazem a maioria incauta enxergar uma lógica de causa e efeito onde ela não existe. Ilustrando o fato, disse um progressista intelectual a outro igual: destruir-vos-ei. E com mesóclise ainda acharão elegante. É fato que um rostinho bonito pode esconder uma personalidade com uma sombra perversa aguardando uma oportunidade para se manifestar. Doces palavras podem ocultar inimigos invejosos. Conforme o adágio, nem tudo que reluz é ouro. Vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós... É preciso perceber ou, no mínimo, desconfiar da possibilidade de interesses perversos ocultos nas sombras das personalidades dos Homo sapiens progressistas. Na sombra do político progressista sempre está presente a inveja da riqueza que se manifesta de diversas formas, uma delas é jogando pobres contra ricos, o fracasso contra o sucesso, etc. Tudo para obter a empatia e votos dos simplórios de discernimento para chegar ao poder e lá chegando soltar a sua sombra. Ao longo do tempo, o papel da meritocracia contra o nepotismo, o despotismo e a plutocracia foi tornando-se mais distante do conhecimento da massa humana, cheia de ignorância e vazia de conhecimento, astúcia e sabedoria, facilmente enganada pela aparência, pelo verossímil e por aspectos psicológicos em si que produzem um autoengano. Obviamente eu não concordo, mas eu digo isso é verossímil. Só para quem não sabe, a diferença entre o verossímil e o verdadeiro é o seguinte: verdadeiro é verdadeiro, não preciso explicar o que é. O verossímil é aquilo que é
acreditável. Assim, ele parece ser verdade. Né? O verossímil parece ser verdade. Coisas que ela está dizendo não são alheias ao mundo real. E quando parecem alheias ao mundo real, na verdade é truque. A seguir, a narrativa será ilustrada com verdades da vida real que ofendem a sombra dos progressistas defensores das aberrações do sistema tributário brasileiro. A falácia progressista deseja fazer crer que meritocracia só seria justa se o menino da favela tivesse a mesma chance de um filho de pais milionários. Infelizmente, a verdade no contraditório não é tão óbvia como a falácia, requer alguma reflexão. Muitos brasileiros devem ter conhecido o Movimento Brasileiro de Alfabetização criado como fundação em dezembro de 1967, popularmente conhecido pela sigla de Mobral. Muitos trabalhavam exaustivamente de dia e à noite, e visando um futuro melhor, entravam nos programas de alfabetização de adultos, um deles era o Mobral. O genitor do criador da narrativa deste vídeo frequentou um curso semelhante conhecido por artigo 99. Muitos nem cogitavam a ideia, outros não a iniciavam porque a palavra Mobral ficou pejorativamente associada à posição mais baixa da pirâmide social. Outros porque estudar e trabalhar era difícil, ou porque não suportariam a missão quase impossível, ou porque no tempo do Mobral poderiam estar fazendo outras coisas mais prazerosas. Poucos também aceitavam trocar o tempo livre pelo esforço como forma de aposta em ter uma vida melhor no futuro. E alguns tiveram. Em famílias de semelhante nível social, um irmão entrou para as drogas, o outro estudou, começou a trabalhar e, mesmo sem ir adiante nos estudos, teve uma vida melhor que a dos pais e do irmão. A sombra da personalidade progressista sente-se humilhada ao saber que a meritocracia possibilitou o menino pobre ter conquistado uma vida melhor do que a do progressista ou de seus filhos. Ao ver aquele que acreditou em si e com a ajuda de uma boa família prosperou e acumulou riqueza para prosseguir ajudando seus filhos a iniciarem à frente do que puderam. Ao perceber que a liberdade de escolha possibilitou outros, em tese partindo de iguais condições à do progressista ou pior, conseguiram chegar mais longe. É saber que alguns poderão aproveitar seus talentos, possibilidades e circunstâncias de forma livre para melhorarem e viverem vidas melhores que a do progressista. É a liberdade de poder pensar que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. É saber que a meritocracia não é e nunca foi na história a culpada pelos fracassos dos mais pobres, denominados de excluídos pelos progressistas para produzir impacto emocional e afastar a razão da análise do assunto. É saber que a meritocracia é claramente justificada como um princípio justo, onde as recompensas são obtidas de acordo com o valor individual, como talento, esforço, disciplina, em uma vida competitiva de forma livre, sem interferência do governo, e até apoiada por este. Os aproveitadores da desgraça alheia criam diversas teorias da conspiração, da riqueza contra a pobreza. Uma das principais, talvez a maior, dificuldade para o desenvolvimento do Brasil é a visão do mundo ultrapassada sob a máscara do progressista que resulta em dividir o mundo político, cultural e econômico entre os capitalistas taxados pejorativamente de burgueses ou egoístas malvadões e os excluídos, suas vítimas glorificadas pelos interesses do Vaticano. Ambos seriam mutuamente excludentes. E como defensor dos excluídos, os únicos, virtuosos, solidários, uns mais outros menos revolucionários, todos querendo o poder com a máscara de justiceiros, dos excluídos, únicos possuidores da verdade, ainda que sem comprovação científica. Tal como um fervoroso e raivoso devoto do Deus católico que não considera as hipóteses de que a existência de Deus não pode ser negada, mas também não pode ser comprovada, eles só acreditam em uma hipótese não racional, sem base científica, e lutam raivosamente contra todos que os contradizem.
O médico psiquiatra Edson Ferreira do Nascimento, formado pela Universidade Federal da Paraíba, traçou o perfil dos chamados esquerdopatas. Sempre foram péssimos estudantes, a maioria com várias repetições de ano, mas são de família de classe média onde sempre sofreram pressão para ser alguém na vida. Como são preguiçosos, sem disciplina e folgados, precisam arrumar um jeitinho para se dar bem e se fazerem passar por coisas que não são, pensam ser. Fingir que é culto, engajado e crítico, o que rende pontos. Assim prestam vestibular sem concorrência, de preferência em um curso de Geografia, Ciências Sociais e História. Então, começam sua carreira de charlatanismo. Quando se trata de herança, são inventadas falácias e sofismas associados ao mérito para reduzir o valor da riqueza alheia, justificando o seu confisco pelo Estado submisso à moral dos interesses do Justiceiro Social Vaticano. Os progressistas não entendem ou fingem não entender que toda riqueza herdada hoje, se não for merecida, é perdida ou transferida em forma de venda ou em ação de execução fiscal pelo herdeiro ou em processo de falência, e será transferida naturalmente, meritocraticamente, no mercado, sem a interferência direta do Estado com fama notória de ineficiente e corrupto. Os progressistas não sabem ou fingem não saber que para a herança ser preservada ou ampliada é preciso experiência e capacidade intelectual para suportar o seu ônus. A riqueza que só podia ser herdada dos monarcas e dos seus nobres amigos, que não existia sob o risco implícito e permanente de falência, em um mercado sem competição, passou a partir da Revolução Industrial a ser cada vez mais adquirida, necessitada de controle, de ser acumulada para investimentos de inovação contra a concorrência e contra eventuais perdas inesperadas. Em outras palavras, deixou de representar um privilégio para representar uma enorme responsabilidade. As únicas riquezas no mundo contemporâneo que podem ser taxadas pejorativamente de privilégio são as do Estado, sentido amplo, antes de todas, e das instituições que gozam da não incidência qualificada de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, conhecida como imunidade tributária constitucional, entre as quais o bilionário Vaticano é o exemplo mais emblemático. O Observatório de Política Fiscal divulgou os dados da carga tributária no Brasil, CTB, para o ano de 2022. Nesse ano, a CTB atingiu 33,7% do PIB e se situou no maior nível da série histórica. O capitalismo fez a riqueza privada mudar de privilégio para ser caracterizada comumente por um ônus maior do que um bônus. Esse é o preço que o libertário aceita pagar e que o progressista deseja evitar por intermédio do Estado, além de sofrer vendo os que consideram estar bem nas regras do livre mercado. Os progressistas demonstram criatividade ímpar para inventar sofismas contra a riqueza e também em usar a pobreza para enriquecerem. O Papa Bergoglio, representante máximo da instituição trilionária Vaticano, insaciável por dinheiro e poder, que explora o comércio da fé no Brasil sem pagar impostos, sempre que pode faz alerta à humanidade sobre a riqueza. Ele denuncia que o dinheiro manda no mundo, e não o homem. Ele pede fim do culto ao dinheiro no mundo. Ele diz que a riqueza da igreja são os pobres. Em todas as áreas, é necessário colocar um ponto de interrogação nas coisas que naturalmente são aceitas como verdadeiras pela maioria. É preciso muito cuidado com as certezas da maioria e principalmente com as dos progressistas. Os ignorantes sempre têm certeza de tudo e os sábios estão sempre cheios de dúvidas. O mais importante pode estar invisível aos olhos. Há muitas pessoas e coisas que a distância amplia, mas que de perto não valem nada. Ache o começo das coisas e você entenderá bem mais. Sofismas são argumentos enganosos construídos pelo lado sombrio da personalidade com a intenção consciente de enganar o interlocutor, para o prejuízo alheio e em benefício próprio material ou meramente psicológico.
Os sofismas progressistas preferidos consistem em distorcer a verdade sobre o mérito, a desigualdade, o valor da riqueza, retratando-os como arbitrariamente prejudiciais aos excluídos, sem embasamento científico. O modo mais comum dessa ameaça progressista se apresentar é através da máscara do uso demagógico do clamor por justiça social, por meio da justiça fiscal, para operacionalizar a justiça distributiva da riqueza. Para facilitar a compreensão, a seguir um exemplo é apresentado. Alguém se opõe ao ensino religioso nas escolas públicas, alegando que isso poderia impor conceitos da religião majoritária sobre alunos de religiões minoritárias. Outra pessoa, incapaz de contestar esse argumento, cria o sofisma de rotular o opositor como comunista, associando-o ao ateísmo e à filosofia materialista de Frederick Engels, um filósofo, teórico político e revolucionário socialista que nasceu em 1820 e faleceu em 1895. Ele dizia que a sociedade não se guiaria por valores abstratos, mas somente materiais. Em razão disso, o comunista passou a ser pejorativamente estigmatizado de ateu. Todavia, a verdade indica que nem todo ateu é comunista, e nem todo comunista é ateu. Isso também destaca a deturpação do termo ideologia pelos progressistas, que o utilizam, sem evidência científica, erroneamente, para combater aqueles que lhes opõem. A seguir veremos a importância do mérito para o desenvolvimento individual e coletivo do país, que os progressistas ou desconhecem ou fingem não conhecer. A luta pela sobrevivência, a primeira e fundamental competição, presente até para o nascimento, privilegia o melhor resultado. O estímulo ao mérito é crucial para o desenvolvimento individual e coletivo por diversas razões, que abrangem aspectos sociais, econômicos e psicológicos. Aqui estão algumas das principais razões. O reconhecimento e recompensa do mérito estimulam as pessoas a se esforçarem para alcançar a excelência em suas atividades. Isso cria um ambiente de estímulo ao aprimoramento das habilidades individuais e da eficácia para atingir metas. O mérito é um poderoso motivador. Saber que o resultado do esforço e o desempenho não serão confiscados pelo Estado cria uma motivação intrínseca nas pessoas para se superarem, definirem metas ambiciosas e trabalharem arduamente para alcançá-las. Em um contexto econômico, o estímulo ao mérito contribui para o foco na eficiência. As recompensas proporcionais ao desempenho estimulam os indivíduos e as organizações a serem mais produtivas e competitivas. A ligação entre recompensas e mérito também está associada ao aumento da produtividade. Quando as pessoas percebem que seu esforço poderá ser recompensado, tornam-se mais inclinadas a dedicar tempo e energia ao trabalho. Favorece a inovação, pois as pessoas são encorajadas a buscar soluções criativas e eficientes para os desafios que enfrentam. A competição saudável impulsiona a busca por novas ideias e abordagens. Redução da desigualdade percebida. O reconhecimento do mérito ajuda a mitigar a percepção de injustiça e desigualdade. Quando as recompensas são atribuídas com base no mérito, as pessoas geralmente aceitam mais facilmente os resultados, pois eles refletem conquistas individuais. O estímulo ao mérito impulsiona o desenvolvimento de habilidades. As pessoas buscam aprimorar suas competências e conhecimentos para se destacarem e serem reconhecidas. Isso contribui para o crescimento pessoal e profissional. Então, um Mika Galvão, um Nicolas Meregali, um Roger Grace, esses caras servem de inspiração para o cidadão comum. Todo mundo como quer ver e falar: quanto desse cara eu posso trazer para mim? O cara nunca vai ser um Kelly Slater, nem um Gabriel Medina. Mas ele quer fazer parte do grupo. Ele quer fazer parte do grupo, ele quer estar na resenha. Sou da galera. Não, meu pai nunca pegou lado. Ele é o seguinte: eu sou o meu aluno, mas eu admiro quem tem que ser admirado. Porque você tirar o valor da pessoa, aí você está sendo injusto. Meu pai sempre foi justo. A competição saudável, incentivada pelo estímulo ao mérito, impulsiona o desenvolvimento coletivo ao criar um ambiente em que as pessoas buscam superar seus próprios limites e os desafios impostos pelos outros, resultando em um progresso global.
Em resumo, o estímulo ao mérito é fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo, pois promove a excelência, motivação, inovação, eficiência, trabalho para a redução da desigualdade percebida, desenvolvimento de habilidades, competição saudável e aumento da produtividade. Esses elementos contribuem para indivíduos mais realizados, empresas mais competitivas, sociedades mais dinâmicas e país mais desenvolvido. O heroísmo humano manifesta-se ao não se conformar com o vulgar, o comum, a massa. Os progressistas ignoram, ou fingem ignorar, que o avanço coletivo resulta do esforço individual, promovendo, assim, o desenvolvimento baseado em um padrão competitivo crescente ao longo do tempo. Suas tentativas consistem em distorcer a verdade do mérito, da desigualdade, da riqueza, retratando-os como arbitrariamente prejudiciais aos excluídos. O modo mais comum dessa ameaça progressista se apresentar é através da máscara do uso demagógico do clamor por justiça social, por meio da justiça fiscal e a justiça distributiva da riqueza, tanto de forma direta quanto indireta. Que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já está boa. O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Na medida em que as capacidades, os interesses e os conhecimentos individuais não são valores conhecidos por todos e que cada um deve ter o direito de usá-los livremente limitado apenas pelas regras de direito público e privado iguais para todos, não há condições de julgar o mérito de suas realizações, apenas os seus resultados em bons ou ruins, melhores ou piores, que necessariamente não podem ser igualados para todos. Pode-se até medir objetivamente e precisamente o resultado, mas não subjetivamente o esforço empregado em um trabalho. Metaforicamente, fundamentar obrigação tributária com julgamentos arbitrários de méritos na vida alheia equivale a permitir que a balança do governo pese tesouros desconhecidos de seus governados. E agrida ou destrua a fonte principal do espírito do desenvolvimento. A prosperidade individual baseada na liberdade individual e na meritocracia. O objetivo desejável de todo Homo sapiens psicologicamente saudável é obter resultados que reflitam a máxima utilidade com o mínimo de esforço e sacrifício. No mercado livre marcado por enorme concorrência e risco iminente permanente de fracasso, isso é uma obrigação. A transmissão de herança ilustra isso de maneira objetiva para o recebedor e subjetiva para o transmissor. Toda criatura, humana ou não, é biologicamente formada para afastar-se do prejudicial e perseguir o benéfico, sendo uma questão básica para a autopreservação da vida. Moralmente, o mérito da riqueza pode e deve ser transmitido entre gerações, sem interferência governamental, abrangendo tanto valores intangíveis quanto a riqueza material acumulada. O mérito dos pais em trabalhar para os filhos é forma de contribuir para a sociedade e o país. O governo deve facilitar, em vez de prejudicar, essa transferência de mérito evitando a taxação de heranças. Uma sociedade baseada em princípios liberais conservadores é caracterizada pela posição de um indivíduo não depender, necessariamente, da opinião do que os outros tenham sobre o seu mérito pessoal e de suas conquistas. O governo deve proteger a posição de seus governados da ignorância e da inveja de outros, inclusive dos representantes no poder político. O propósito original da meritocracia foi estabelecer regras uniformes para que os desiguais pudessem aproveitar as oportunidades de forma desigual na competição social, de acordo com seus talentos, interesses e possibilidades, para que não fossem igualados a ninguém. Exemplos emblemáticos incluem concursos públicos e jogos de azar. A meritocracia, diferente das promessas progressistas, não ilude com o sofisma de que todos podem melhorar e até alcançar o pódio se as regras forem mudadas. Ela objetiva proporcionar liberdade para administrar esforços de acordo com as circunstâncias e oportunidades de cada indivíduo em determinado momento da vida. Ela visa proteger a liberdade individual legítima, moral e razoável contra os abusos do Estado.
Meritocracia não significa que alguém deva prosperar apenas com suas capacidades, excluindo a ajuda da sociedade, Estado ou família. Pelo contrário, refere-se a um sistema que valoriza as qualidades e vantagens lícitas do indivíduo, independente de sua origem familiar, relações pessoais ou circunstâncias favoráveis, protegendo-as contra abusos governamentais e a inveja. Os progressistas apenas criticam a meritocracia, sem apresentar alternativas que possam ser associadas ao desenvolvimento. Para eles, negar esse conceito é a única opção. Releva observar que a única noção de liberdade que os devotos fervorosos da religião política do Vaticano aparentam ter é a deles mesmos, e relacionada ao instinto de autopreservação. Não conseguem inferir o valor dela na vida alheia além da máscara que reflete o oposto ao de sua sombra da personalidade. Não é possível avaliar fatos no campo das ciências sociais no mesmo sentido como fatos das ciências naturais. A ação humana é produzida pela interação de vários fatores e interesses, todos em constante mudanças. Na ciência social há sempre muitos pontos nos quais o questionamento apenas do aparente às vezes não traz informações claras e conclusivas, e a resposta quase sempre está individualizada em cada um e, às vezes, no campo do segredo. Por isso e para evitar que este vídeo se torne excessivamente longo, o tópico abordado aqui continuará em outro vídeo. Até agora, o enfoque principal foi na sombra da inveja. Na segunda parte, o destaque será dado ao distúrbio psicológico conhecido como delírio de grandiosidade. Embora ambos estejam interligados, acompanhados por outras sombras, especialmente as da ignorância e arrogância, optou-se por dividir o tema também por razões didáticas. No vídeo da parte 2, serão exploradas as motivações relacionadas ao lado mais imperceptível, obscuro e sombrio das personalidades que endossam as falácias e sofismas envolvendo a tributação de heranças e doações não onerosas, utilizando a máscara ou cortina de fumaça da suposta falta de mérito dos beneficiários dessas heranças. Para uma compreensão abrangente do assunto, é essencial conhecer ambas as partes. Por fim, se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um pateta alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar inscrevendo-se no canal, deixando o seu like, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Até a parte 2.